Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso plano de estudo doutorado, volume 4, nossa temática da aula 3 vai ser as redes de transportes. Bem, quando falamos nas redes de transporte, podemos relacionar ao que? As formas dos meios de transporte, né? Como por exemplo, temos transporte aéreo, aquático e terrestre. Dentro desse tipo de transporte, podemos listar, por exemplo, no transporte aéreo, aeroviário, né? O aquático, o fluvial ou marítimo, esse fluvial de rios, né? Marítimo, transporte até internacional, que pode ir de um país a outro por meio do mar, né? Temos também do terrestre, tem uma diversidade maior, que temos o dutoviário, né? Através de dutos, utilizados principalmente para o transporte de petróleos e derivados e também de minerais. O rodoviário, o mais utilizado no país, lembrando que o Brasil tem uma enorme malha rodoviária, uma das maiores do mundo, e ferroviário, um transporte seguro que leva-se grande quantidade num baixo custo e com grande segurança. Bem, as redes de transporte ou redes modais de transporte, como são chamadas. A expressão rede de transportes ou modais de transporte designa o conjunto de todas as vias de transporte de pessoas e de mercadorias que se interligam com uma determinada densidade numa determinada região, e inclui as estradas, as linhas de caminho de ferro, as ligações aéreas, as vias fluviais navegáveis, os oleodutos, os gasodutos, entre outros. Há alguns tipos de vias de transporte, são dadas designações próprias. Por exemplo, rede rodoviária para estradas ou rede ferroviária para linhas de caminho de ferro. Cada rede de transporte está organizada com interfaces onde vias do mesmo tipo ou de tipo diferente se interligam. Aqui nós temos um exemplo, né, onde de certa forma a gente pode demonstrar como acontece essa ligação, né, onde, por exemplo, um transporte pode ser realizado inicialmente até certo ponto ali, assim, por transporte rodoviário. A partir dali ele pode levar dessa área rodoviária até aquele ponto a um transporte ferroviário, e levando para outro país pode ser aéreo ou até mesmo pelo mar, né, marítimo ali, né? Tem um exemplo de uma figura, né, onde ocorre uma rede de transporte, onde as letras A, B, C, D e E mostram os nós, e os números 1, 2, 3, 4 mostram os arcos, né? Ou seja, os pontos de ligação ali assim, né? Nesse caso, como eu relatei, seria o transporte rodoviário, essa letra A, né? Onde pode levar diretamente a um aeroporto, que seria o B, a uma linha férrea que leva até o D, né? Onde pode levar também diretamente até o porto, que seria o C, e daria destino, né? Daria destino a partir desse ponto aqui, que chegaria ao destino E, né? Onde muitas vezes pode-se utilizar as três formas de transporte até chegar ao destino final da mercadoria. Uma avaliação das redes de transporte. Para avaliar a densidade e a qualidade das redes de transporte, analisa-se a qualidade das linhas, que são as próprias vias de transporte, ferro, rodoviária, entre outras, as interfaces, onde as vias se encontram, e a qualidade dos nós, né, que são os pontos fixos existentes em cada via, aeroportos, portos marítimos, estações ferroviárias, né, por aí. Bem,
Esse indicador também é muitas vezes utilizado como indicador do grau de desenvolvimento econômico de uma região onde se localiza. Lembrando que uma empresa, por exemplo, para ela se implantar em determinada região, ela quer se implantar o quê? Numa região onde é dotada com uma ótima infraestrutura não só de energia, de água, mas principalmente de transporte. De fato, uma boa rede de transporte facilita o comércio e as atividades produtivas. São responsáveis pela crescente mobilidade das pessoas, ajudam a organizar o espaço, permitem a especialização do trabalho, entre outros, promovendo assim o desenvolvimento econômico e social dos países e regiões. Ao dizermos que um país possui elevado crescimento econômico, equivale a dizer que há uma grande presença de indústrias, atividades agrárias e comerciais, exercendo maior demanda e pressão sobre os meios de transporte. Nesse caso, se esses meios não tiverem uma estrutura adequada para suportar essa carga, inevitavelmente o desenvolvimento desse país encontrará sérias barreiras e dificilmente se concretizará. Por esse motivo, dizemos que o transporte ao lado da comunicação são um dos elementos estratégicos para qualquer país ou governo. O processo de globalização consolidou-se no final do século XX. Para isso, precisou da transformação e aprimoramento do setor de transportes e da comunicação. E isso só foi possível graças às inovações técnicas dos diferentes tempos, a exemplo da Revolução Industrial e da implementação do trem a vapor e dos grandes navios, bem como das invenções do carro e do avião, que veio a dar nova dimensão à forma como as pessoas, matérias-primas e mercadorias se deslocam-se. A revolução tecnocientífica e informacional deu novos contornos à dinâmica dos transportes, permitindo a modernização dos meios já existentes e a criação de novas formas de deslocamento ao longo do espaço geográfico. Se nos primeiros tempos viagens em curtas distâncias levaram dias, atualmente os voos mais longos do mundo levam algumas horas, sem considerar as escalas e conexões para efetuarem-se. Portanto, entender o funcionamento e as características dos meios de transporte é entender também o próprio processo de evolução das sociedades, pois todo país precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às condições de seu território para desenvolver-se. Assim, quando vemos notícias de que o governo anuncia a construção, por exemplo, de uma grande rodovia, ferrovia ou hidrovia, entendemos que essa ação é fruto de uma necessidade latente de crescimento para gerar mais riquezas, empregos e investimentos. O sistema de transporte no Brasil tem início no século XX com a construção de algumas ferrovias e mais tarde com a expansão da malha rodoviária. A denominada Era das Ferrovias marcou o período da expansão da malha ferroviária no país, que durou de 1870 a 1920, sendo a Estrada de Ferro Mauá a primeira ferrovia do país, inaugurada em 1854, no Rio de Janeiro. No entanto, foi em meados do século XX, com o processo de industrialização, que os governos democráticos, os quais buscavam o desenvolvimento político, econômico e social do Brasil, focaram na construção de estradas, pondo de lado o sistema ferroviário, que passou a ser considerado lento e com elevado preço de implementação, ou seja, a construção de linhas férreas, em relação ao transporte terrestre rodoviário. Há uma carência de transporte no Brasil, né? Essas consequências são notórias até os dias de hoje, né? Em que poucas linhas de ferro são utilizadas para o transporte de pessoas, enquanto o sistema rodoviário sofre com uma infraestrutura problemática oferecida à população, onde muitas estradas e rodovias apresentam péssimas condições para o transporte, desde a não pavimentação, falta de fiscalização, excesso de pedágios, entre outros.
De tal modo, os transportes no Brasil sofrem de muita carência. São inúmeros os pontos negativos que apontam para a precariedade do sistema público de transporte no país, sobretudo o transporte terrestre, posto que apresentam problemas com a superlotação, a insegurança e preços bem elevados. A falta de fiscalização nas rodovias brasileiras pode ser outro problema importante a ser apontado, como, por exemplo, os caminhões com carga superior àquela permitida que trafegam nos estados, gerando assim um grande impacto nas construções, o que leva ao aumento de acidentes. Por sua vez, é importante destacar que, nesse caso, o sistema ferroviário permite o transporte de mais cargas pesadas em relação a outros transportes terrestres. Entretanto, é utilizado cerca de 20% em todo o país, em detrimento dos 60% do sistema rodoviário. Outro fator importante para refletir é que nosso país apresenta grande quantidade de rios, lagos, lagoas e conta com uma grande costa marítima, né? No entanto, os transportes aquáticos ou aquaviários, como são chamados também, têm pouca representatividade no Brasil, com cerca de 13% apenas. Dentre os transportes aquáticos, fluvial, lacustres e marítimos, o transporte fluvial é o mais frequente no país, que conta com 16 hidrovias e 20 portos fluviais, sendo mais usado na região norte, tanto para o transporte de mercadorias quanto para o transporte de pessoas. Nesse interim, vale lembrar que há muitos rios navegáveis no país, entretanto, nos últimos anos, vem sofrendo com as secas e os assoreamentos, impedindo a transição de grandes embarcações. No geral, os setores de transporte no país vêm demonstrando que, embora não tenham crescido nas últimas décadas, há um longo caminho a trilhar, desde a melhoria das condições de transporte, o uso do potencial de transporte aquaviário, entre outras. O investimento nessa área, a melhor avaliação do potencial e diversificação dos sistemas de transporte são extremamente necessários para melhorar a qualidade de vida do cidadão, bem como destacar a economia do Brasil no mercado mundial, ampliando assim as exportações e importações. Com efeito, a melhoria da infraestrutura das rodovias, hidrovias e a restauração das ferrovias já denota um bom começo para o desenvolvimento do sistema de transporte no país. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.